E a agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. O país havia sido rebaixado para o patamar BB- em 2018, sob o governo de Michel Temer, e em meio a uma crise nas contas públicas. Outro fator que pesou para isso foi o fato de o Planalto não ter conseguido apoio para aprovar a reforma da Previdência naquela época. Em comunicado, a agência de classificação de risco diz que houve melhora no desempenho macroeconômico e fiscal do Brasil acima do esperado. Abre aspas, a atualização do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado em meio a sucessivos choques nos últimos anos, políticas proativas e reformas que apoiaram isso e a expectativa da Fitch de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais, fecho aspas. A nova classificação ainda indica um grau especulativo. Na prática, isso significa que o Brasil está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas continua com incertezas em relação a condições financeiras e econômicas adversas. O documento também diz que houve avanços em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais desde o último rebaixamento da nota de crédito do país. A Fitch menciona as aprovações da reforma da Previdência e da autonomia do Banco Central que ocorreram durante o governo Bolsonaro, além do arcabouço fiscal e da reforma tributária na gestão Lula. Vale lembrar, porém, que a reforma tributária ainda será analisada pelo Senado. Muito bem, eu estava até fazendo um resuminho aqui, daqui a pouco a produção vai trazer uma arte, quando estiver pronto pode subir, que é o seguinte, Rodrigo, entre os fatores de melhora do Brasil, a gente vê aí, ó, na tela tá para vocês. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras. O PT é contra esses 4 itens. Ele demoniza dia após dia esses 4 itens que estão citados no relatório da Fitch como fatores de melhora. E aí você tem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele simplesmente substituiu o teto de gastos. Foi uma construção ali para você ter uma medida mais flexível, porque o teto de gastos estava atrapalhando alguns interesses políticos. Mas o teto de gastos foi aprovado no governo Michel Temer. Aí ele foi derrubado, foi furado várias vezes no governo Bolsonaro, tudo isso é verdade. Mas os políticos estavam querendo alguma coisa mais elástica. E aí foi posto novamente. Quer dizer, isso é obrigação. Você tirou o que tinha lá e colocou outra coisa no lugar. E o último é a reforma tributária, que já está pronta há muito tempo, no sentido de ter um debate com consenso. Quer dizer, há pontos, evidentemente, de divergência, mas eu estou falando, o debate está posto há décadas, você já tinha um texto construído, da mesma forma que o governo Bolsonaro aprovou no primeiro ano a reforma da Previdência, que já estava engatilhada no governo Michel Temer, o governo Lula aprovou na Câmara dos Deputados, pelo menos, né, ainda está passando pelo Senado, a reforma tributária que já estava engatilhada e há bastante tempo. Houve uma articulação, sim, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, houve a iniciativa do Bernardo Api, claro que tinha o interesse do Arthur Lira, até para desviar o foco dos escândalos envolvendo ele. Houve a participação do Tarcísio de Freitas na construção desse consenso, como a gente destacou aqui, mas são só nesses 2 itens, e mesmo assim, com todas essas nuances, que você tem aí o PT a favor. O resto tudo não é mérito do PT, pelo contrário. Por isso que o título da transmissão ao vivo ficou: apesar do PT, nota do Brasil melhora. O que você analisa para a gente, Rodrigo? Pois então, o Felipe, é o seguinte, vou começar do começo, assim, né? Eu até escrevi um pequeno artigo aí, que a gente colocou no site há pouco, que o título é Eu não acredito em bruxas, mas também não acredito em agência de rating, né? Essas agências de rating são reconhecidamente é tão difícil de você explicar o que aconteceu agora e algumas coincidências. Por exemplo, o S&P melhorou a perspectiva de nota do Brasil no dia 14 de junho, uma quarta-feira, uma semana, exatamente uma semana, uma quarta-feira, uma semana antes da reunião do Copom. Hoje, quarta-feira, uma semana antes, exatamente uma semana antes da outra reunião do Copom, a Fitch melhora a nota brasileira. São coincidências, ninguém aqui está dizendo nada.
E é até engraçado, porque eu fui lembrar que o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serón, lá no comecinho de janeiro, dia 18, se não me falha a memória, deu uma entrevista dizendo: seremos grau de investimento até 2026. Ninguém levou aquela coisa muito a sério lá no começo do ano, porque era pós-eleitoral, né? O pessoal devia estar muito animado, né? E todo aquele ímpeto, né, de quem acabou de ganhar as eleições, quem acabou de assumir um cargo importante na República, e ninguém levou muito a sério, mas talvez o Serón já soubesse o que a gente não sabia, né? As agências de rating, não estou dizendo que isso aconteceu, mas as agências de rating já estavam engatilhadas para poder melhorar as notas do Brasil. Aí veja você fez um resumo aí que eu acho espetacular. Os outros dois pontos que a Fitch e o S&P Ratings estão falando que são os pontos que fizeram eles mudarem as perspectivas para o Brasil, nem são realidade ainda, está que nem um orçamento. Você está contando com coisas que ainda não aconteceram. Ah, existe uma discussão, mas ninguém sabe qual é o final dessas discussões. E aí fica essa coisa parecida com, não, é fruto desses 6 meses maravilhosos que a gente teve, que foi o quê, no fim das contas? Uma proposta de arcabouço fiscal, que começou mais ou menos, ficou um pouquinho melhor na Câmara dos Deputados, e depois essa história da reforma tributária, que até agora a gente não sabe nem que bicho vai sair da reforma tributária. Aparentemente vai ficar com uma alíquota de 28%, 30%, que vai ser uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo. Além disso, o que a gente teve? Piora nas contas públicas, né? A gente teve agora, inclusive, saiu um novo dado, a gente está com um déficit primário ainda mais alto. As medidas de aumento de receita, não teve nada, não aconteceu nada. As contas do governo nunca batem. Quando teve essa história das apostas esportivas, era 30 bi, depois virou 12 bi, depois virou 4 bi, e quando aprovou a lei, são 2 bi por ano de arrecadação a mais, que é nada, num rombo de 150 bi que você tem que cobrir para o ano que vem. Então, assim, é difícil de você entender, e só para as pessoas entenderem, eu gostaria muito que a gente fosse grau de investimento já. Isso ajuda tudo, né? Ajuda a baixar juros, ajuda a melhorar toda a expectativa, a perspectiva que as pessoas têm do Brasil, ajuda a carregar dinheiro aqui para dentro, mas o motivo para a mudança da nota até agora está meio estranho, né? Me parece um pouco mais diplomacia do que política econômica de verdade.